Para mim, aqueles ministros que prestaram serviço para esse mesmo banco do maior criminoso do Brasil ou fizeram alguma negociação acionária, precisam ser investigados. E o Nicolas, que voou também no avião do maior, segundo o senhor, maior criminoso financeiro do Brasil? Aceitável? Eu vejo que juiz é muito pior. O juiz precisa ter uma imparcialidade, entende? Agora parece que ele já se manifestou e não teve nenhum problema nesse voo dele, que ele nem tinha conhecimento. E receber doação de campanha do maior criminoso financeiro do Brasil? Ele é o maior doador da campanha do governador Tarcísio de Freitas, maior doador individual. Na verdade, não era nem ele, né? Era o Fabiano Zettel, que o senhor conhece, que é mineiro. Era o operador, era o operador financeiro. Era quem o Vorcaro mandava e ele pagava, é o que mostra os grampos da PF. Botou, salvo engano, 30 milhões na conta do Tarcísio de Freitas e 40 milhões na conta da campanha do Jair Messias Bolsonaro. E para esses, vale o quê? Ô, Daniela, ele doou dentro da lei? Está registrado no TSE. Até aí, a operação societária do Tayaya, que o senhor fala bastante, da família do ministro Dias Toffoli também. Até aí o contrato com a mulher do Alexandre de Moraes também está registrado e foi declarado na Receita. Agora, eu acho que um caso aí levanta muito mais suspeita do que outro. Você concorda? Governador? Eu acho que essa questão da doação que ele fez, ele deve ter feito, acho que para diversos candidatos. Então, nós devemos ter aí uma infinidade. Parece que tem alguns empresários que têm esse modus operandi. Agora, será que tem algum outro banco desses grandes aqui no Brasil que fez algum contrato com esse valor, com alguma banca de advogados? Então, me parece que aí... Se o senhor tiver a folha de advogados do Itaú, eu estou Então, eu acho que não tem, viu, Daniela? Não tem nenhuma banca de advogados que conseguiu esse tipo de contrato. Agora, eu vejo que se é funcionário público, inclusive uma proposta que eu tenho é a seguinte: todo funcionário público de alto escalão teria anualmente de preencher uma declaração de qualquer parente seu que tenha uma atividade que possa gerar conflito, entendeu? Qualquer contrato. Eu não levei um parente para trabalhar no estado de Minas, eu não tenho um parente que se beneficiou do meu cargo durante quase 7 anos e meio. Agora eu estou vendo muita gente utilizar cargo público, os intocáveis lá de Brasília, para conseguir alguns contratos que ninguém mais consegue. Sei que o senhor passou a ganhar cerca de 100 mil seguidores por dia nas suas redes sociais, depois que passou a encampar abertamente um discurso muito crítico, muito ácido, muito duro em relação ao Supremo Tribunal Federal. Para o ministro Gilmar Mendes, é um discurso que resvala em prática de crime contra a honra, né? O governador publicou nas redes sociais dele uma espécie de charge com bonequinhos animados, fantoches, né? Fantoches, no qual o ministro entendeu que havia uma insinuação de que ele havia recebido uma vantagem indevida para bloquear uma tentativa de uma comissão parlamentar de inquérito de quebrar os sigilos de uma das empresas ligadas à família do ministro Dias Toffoli, colega dele. Imputar ou insinuar crime, né, e vantagem ilícita é uma dessas. Pelo menos esse é o raciocínio do ministro Gilmar Mendes, né? Insinuar que ele recebeu uma vantagem ilícita resvala em crime contra a honra. Está passando do ponto... Não é perigoso num país como o Brasil, que viu em 23, 8 de janeiro de 23, passou 4 anos com um discurso muito... Tem refinamento, tem estratégia no que o senhor está fazendo. Mas 4 anos dessa pancadaria custou muito para o país. Inclusive para quem milita do lado do senhor. Tanto que em 22 o Lula ganhou a eleição. Qual é o ponto? Qual é a medida? Onde é que o senhor para? Ô, Daniela, você está vendo, e você mesmo disse agora, é uma sátira. Acho que os meios... Eu não disse que era sátira, não. Afasta de mim esse cálice. Eu só disse que tinha ali uma animação com os fantochinhos. Fantoches... E se ele se sentiu ofendido, eu acho que ele não deveria ter seguido a carreira pública. Vá lá em Minas Gerais e pesquise jornais antigos, o que já fizeram de charge sobre mim, o que já falaram sobre mim. Não que eu achei bom, mas depois eu passei até a rir, você entendeu? Acho que eu incorporei a questão de que estar no público é estar exposto a essa situação. Então, eu encaro isso com muita naturalidade. Já me chamaram de tudo quanto é nome em Minas Gerais. Vai lá e pergunte se teve qualquer deputado, jornalista, prefeito que já me atacou, se ele teve alguma represália. Eu encaro isso de maneira muito tranquila, você entendeu? Quem está no público está sempre sendo questionado. E me parece que a carapuça serviu para ele. Nós temos hoje, o brasileiro sabe, uma casta de intocáveis em Brasília. Políticos vivendo no luxo, o brasileiro no lixo. Isso nós sabemos perfeitamente. E eu não estou criando. E acho que até teve sucesso essa série dos intocáveis, esses fantoches, porque caiu
exatamente na indignação que o brasileiro está vivendo. Agora, eu não tenho medo. Eu já falei que eu não tenho rabo preso, você entendeu? Ele pode fazer o que... A minha vida já foi vasculhada. E eu quero ser um candidato diferente. Eu não sou um candidato que estou com um grupinho e que fico calado porque tem alguém do meu grupinho que está envolvido em não sei o quê e ele não pode ser investigado por um juiz aí. Eu não quero imputar ao senhor coisas que não dizem respeito à sua biografia pessoal, mas o senhor falou, eu não sou a favor de político no luxo. O senhor emprestou prestígio nos momentos mais agudos, ali, em especial na pandemia, por exemplo, né? O senhor não recuou do apoio público que deu a Jair Messias Bolsonaro, um homem que foi, àquela altura, né, 28 anos de deputado, só em Brasília, fez uma família inteira só na política, né, do filho mais novo, inclusive, que agora é vereador em Santa Catarina, até o filho mais velho, que é seu adversário, entre aspas, porque é um bom sparring, digamos ali, né, que é pré-candidato à presidência da República. A família com dezenas de imóveis já registrados, contabilizados, reportagem da Folha de São Paulo, comprados com dinheiro vivo, uma mansão do Flávio Bolsonaro, financiada inclusive pelo BRB, que agora está enroscado no caso do Vorcaro. Escândalo de rachadinha, Bolsonaro sendo gravado dizendo que usava o dinheiro que recebia da Câmara para comer gente, foi a expressão que ele usou. Nada disso afastou o senhor dessa família. Por que agora é sojeriza aos intocáveis, o agente político que vive no luxo? Onde foi aí que a métrica mudou? Nunca fui do mesmo partido. O que eu tenho muito em comum com o Bolsonaro é ser anti-PT. E eu vi o PT destruir o meu Estado. E eu jurei para mim mesmo, enquanto eu estiver vivo, eu vou fazer de tudo para que o PT fique o mais longe possível do governo de Minas, que ele destruiu, arrasou meu estado. Montei uma empresa que está gerando mais de 5 mil empregos direto, mas eu falei, não adianta quando um PT chega e arruína um país. O que vale uma empresa, o que vale um bom profissional numa Venezuela? Não vale nada, porque está todo mundo querendo ir embora. Então, eu fiz esse compromisso comigo. Eu sou anti-PT, e quem estiver contra o PT pode contar com o meu apoio. Eu queria voltar a esses pontos que a Daniela colocou, né, que são fatos conhecidos que pesam contra suspeitas sobre o Flávio Bolsonaro, né? A questão da rachadinha, a questão da compra da mansão lá em Brasília e outros imóveis que foram comprados com dinheiro vivo, tudo isso já foi objeto de reportagens aí nos últimos anos. O senhor está satisfeito com as explicações que o senador dá sobre esses temas ou ele ainda tem que se explicar sobre cada um deles? Sinceramente, eu não sei detalhes, mas quero deixar claro aqui, Zanini, que sou favorável a toda a investigação. Você entendeu? Não quero que ninguém fique acobertado. No dia que eu for eleito presidente, eu vou falar, ninguém vai contar comigo para cobertar coisa alguma. Eu nunca recebi nenhuma proposta indecorosa como governador de Minas. Eu acho que a assombração sabe para quem aparece. Olha que esse banqueiro criminoso mora em Belo Horizonte, eu nunca cruzei no caminho dele. Não me lembro de ter tido um encontro, uma reunião, morando na mesma cidade. Acho que a assombração sabe aonde vai. Se ele visse que ia ter oportunidade ali, e acho que nenhum secretário meu ele procurou também, porque desde o início o nosso governo foi pautado, luta anticorrupção, pedir ajuda do Ministério Público. Pode perguntar os que estavam lá à frente do Ministério Público de Minas Gerais. Eu falei, eu quero que vocês me ajudem demais combatendo corrupção aqui em Minas, porque estava alastrada. E o que nós estamos vendo em Brasília hoje é um presidente que fica distante disso, omisso. E vamos dar nomes aos bois aqui. Os grandes escândalos que nós tivemos no Brasil, Petrolão, Mensalão, etc., todos aconteceram Lula e Dilma. No governo do estado, Minas Gerais não estava pagando salários dos funcionários públicos em dia. Tinha parcelamento de salário de professor. Então, eu estou dando aqui o cenário. Isso. Né? Mas a dívida mesmo, o senhor não pagou mesmo não, né? 182 bilhões de reais é o que Minas deve ao Brasil e ancorado, digamos assim, nas decisões do judiciário que o senhor agora está apertando igual broca de dentista. Assiste razão, para usar um termo. Inclusive, só para emendar, o próprio Gilmar Mendes, ao criticar o senhor, ele dá a entender que é uma certa ingratidão da sua parte. Falou de público. Porque o Supremo ajudou Minas Gerais a... Se não era ingovernável, a equacionar um pedaço dessa dívida e tudo mais. Né? Bom, decisão judicial. Com certeza o Supremo adotou a decisão judicial baseado na lei e na Constituição. E ela foi dada, a primeira liminar, para
o governo PT que me antecedeu. Quando eu assumi, já existia essa decisão judicial que beneficiava Minas e beneficiou outros estados também. Vamos deixar muito claro. Agora, o ministro, acho que ele não foi feliz porque decisão judicial não acarreta nenhuma dívida para o juiz que decidiu favoravelmente alguém. Eu, durante a minha carreira como empreendedor, eu tive diversas decisões contra e a favor e nunca fiquei credor e devedor de juiz por isso. A justiça é imparcial. Então, eu acho que ele confundiu alguma coisa. Agora, Daniela, eu trouxe aqui, né, porque às vezes as coisas não ficam bem detalhadas e você sabe muito bem que tem algumas narrativas que pegam, né? Como ninguém nunca encontrou corrupção no meu governo, nunca encontrou nada de grave, inventaram, não, a dívida explodiu. Mas vamos aos fatos aqui. Primeiro, nós pagamos 13 bilhões para a União de serviço da dívida durante os meus 7 anos e meio. 13 bi. Mas não dá nem 10%, governador, do valor. Eu nem vou fazer uma conta... Então deixa eu terminar aqui. Mostrar que não está incidindo juros. É que eu tenho um documento do Tesouro Nacional. Mas, então tá lá no Tesouro. 13 bi pago ao governo federal. 23 bi dos 30 de dívidas vencidas com funcionários, com prefeituras, porque o PT não fazia o repasse do ICMS, o IPVA, os 853 prefeitos são testemunhas, nós já devolvemos praticamente tudo, só aí 23 bilhões de atrasado, entendeu? Que o PT tinha sequestrado, o meu governo devolveu. Então 13 mais 23, 36 bilhões. Nós pagamos uma montanha de dinheiro de dívida. Agora, um detalhe importante. Toda a dívida que existe hoje em Minas foi feita antes do meu governo. O estado de Minas não tinha nota de crédito, ainda não tem, ele não consegue pegar dinheiro emprestado. Então, toda a dívida foi herdada. O único documento que eu nunca assinei é financiamento e empréstimo. Como governador, ninguém empresta e ninguém dá crédito para Minas Gerais. Então tem que ficar muito claro, essa dívida surgiu lá atrás e ela se transformou numa bola de neve devido aos juros que o governo federal cobrou de Minas Gerais. Então é preciso ficar muito claro. Agora está equalizado, ela cabe dentro do orçamento. E despesa com pessoal, quando eu assumi era 67%, caímos para 49%. Da receita líquida, é isso que você está falando, isso, né? Da receita líquida. Que estava fora da lei de responsabilidade fiscal também, o Estado. E para poder... receita líquida corrente, é o técnico, o nome técnico. A capacidade de pagamento do Estado melhorou. Era 191%, chegou a cair para 156%, a dívida comparada com a receita líquida. Eu falo que é igual alguém que há 7 anos atrás devia 10 salários e hoje está devendo 8 salários. Você concorda que a capacidade de pagamento melhorou? A dívida pode ter subido, mas a capacidade de pagamento melhorou. E outro ponto muito importante, está aqui, ó. O que está em preto aqui é Pimentel do PT, só déficit. Depois que eu assumi, começou a ter superávit. E o que ajuda a pagar a dívida é superávit. Antes, o Estado estava caminhando só para o abismo. Agora, ele já consegue pagar alguma coisa. Então, é uma diferença muito expressiva com relação àquilo que era até 2018. Tanto é que o Estado voltou a ter condições de fazer investimentos. Antes, não tinha nem dinheiro para tapar buraco em estrada. Sim. Faça sua análise, deixe aí nos comentários o que você acha de tudo isso e mais gratificante ainda se você puder deixar o seu like, tá bom? Desejo a vocês aí uma excelente terça-feira, um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.